Oi, meu nome é Elton. Nesse vídeo eu tenho a seguinte missão: traçar uma curva de 5 gomos com 3 polegadas de diâmetro. Então, as primeiras informações que eu vou ter é que são 5 gomos. Só que um desses gomos é dividido no meio para fechar as pontas. Então, nesse caso, seria 4 gomos inteiros. A minha tubulação vai ter 3 polegadas. Eu vou lembrar você de não perder a oportunidade de estar adquirindo minha apostila. São desenhos feitos com softwares atuais, com todas as fórmulas. Ela tem mais de 40 cálculos e mais de 40 traçados utilizando o compasso. Ela acompanha também a planilha do Excel, com 40 cálculos automáticos. Acompanha 10 e-books para você estudar caldeira elétrica, apesar de ter todas as informações e fórmulas, e traçados com compasso também. Então não perca essa oportunidade, deixe de adquirir apostilas da Idade da Pedra que você encontra na web e pegue o material de conteúdo extremamente de qualidade e revisado. Para mim fazer essa divisão, fazer uma curva de gomos, eu vou precisar converter essas 3 polegadas em milímetros. Para isso eu faço o 3 vezes 25,4, que corresponde às polegadas. Então ficaria 3 vezes 25,4, 76,2 milímetros. Essa curva vai ter um raio padrão. Então, para eu achar o raio padrão dessa curva, eu faço as 3 polegadas vezes 38,1. Essa 38,1 é uma constante. Então, 3 vezes 38,1 vai dar igual a 114,3. Esse vai ser o raio médio da minha curva. Essa curva vai ser dividida em 16 partes na hora de fazer a planificação. Então, primeiro eu acho o perímetro, depois eu acho as divisões do perímetro em 16 partes. Se eu fazer 76,2 vezes o π, eu vou ter o perímetro, que 76,2 é a mesma coisa que 2 vezes o raio, que é o diâmetro. Opa, 76,2 vezes shift, segunda função, π, igual a 239,3. 239,3. Esse é o perímetro do tubo de 3 polegadas. Para mim achar as divisões em 16 partes, basta eu dividir esse perímetro em 16. Então, eu divido por 16. Vai dar 16 partes de 14,9. Então, 16x de 14,9 milímetros. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, eu tenho um tubo aqui. Por exemplo, eu fiz com um tubo de 3 polegadas. Significa que a medida de centro a centro dele é 3 polegadas. Então ele pega no centro da espessura e no centro da espessura dá 3 polegadas. Então quer dizer que a medida externa dele vai ser outra medida dependendo da espessura do tubo. Se o tubo tiver uma espessura, por exemplo, de 10 milímetros, então ele vai ter uma medida externa maior do que as 3 polegadas. Você tem que ficar atento a isso. Normalmente se usa a medida média mesmo, para ter o desconto da espessura. Mas dependendo do caso, você vai precisar fazer
com a espessura externa. Para mim poder pegar as pegadas da planificação, eu vou ter que fazer o desenho dessa curva exatamente como eu calculei. 3 polegadas com um raio de 114,3 dividido em 5 partes, sendo que 3 gomos são inteiros e um gomo é dividido no meio, formando 5 gomos. Então essa medida vai ser o raio médio da minha curva. O que significa raio médio? O raio que corta o centro da curva. Eu não vou pegar a medida externa nem interna, tem que pegar a medida central. Normalmente se pega sempre a medida central. Vou conferir, sempre confere. Deu um pouquinho maior, deu 115. Mas não tem problema, só para demonstrar. Então, o diâmetro do tubo é 76,2. Então, vou ter que achar o raio. 76,2. Calculadora científica, a vírgula é ponto e o ponto é a vírgula. Dividido por 2 para achar o raio. Coincidentemente deu 38,1. Então 38,1 é o raio. Então eu acho esse 38,1 aqui. Essa regra eu vou pegar a medida grande. Então essa medida aqui é a tubulação. Aqui eu vou fazer um círculo já. Agora eu vou cortar o centro aqui. Para mim dividir em 16 partes. Como é que eu dividir? Para mim dividir em 16 eu posso fazer a conta. Que é... Pego o dia... Vou fazer o seguinte, para a gente usar o compasso. Primeiro eu vou dividir isso aqui no meio. Para me dividir no meio, eu vou pegar essa abertura aqui e vou fazer a marcação aqui e outra aqui. Depois aqui e outra aqui. Agora eu dividi em 4 partes. Lembrando que eu estou dividindo metade do círculo em 8. Porque o círculo inteiro vai ter 16. Agora eu divido o meio do meio. Fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou pegar essa medida aqui. E vou fazer um xizinho assim. Depois aqui. Agora eu dividi em 2 partes a metade. Então se eu pegar essas medidas eu consigo dividir em 8. Agora eu vou pegar essa medida aqui. Vou jogar aqui. Aqui, depois aqui. Beleza, já consegui dividir em 16 partes. Agora para pegar as pegadas da divisão, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente eu vou dividir esse tubo no meio. Essa curva no meio. Para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa medida aqui.
que vai de ponta a ponta. Você pode pegar qualquer abertura, eu tô pegando essa medida para você não se confundir. Agora eu vou fazer um X. Faço aqui, daí vou na outra ponta e faço aqui. Faltou linha ali, mas eu complemento. Com isso eu consegui dividir no meio. Ficou duas curvas de 45 graus. Essa curva tem 90 graus, as duas curvas formam 45. Agora que eu dividi a curva de 90 graus no meio, eu vou dividir o meio do meio. Então para isso eu vou abrir aqui a medida do meio, melhor pegar no centro aqui do meio. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Fazer uma marcação aqui e outra aqui. Se você não quiser fazer esses riscos aqui, não precisa. Eu tô fazendo só para você poder observar o que eu tô fazendo. Agora, de novo, vou ter que cortar o meio do meio. Agora sim é o final. Então para isso eu vou vir no meio do centro da curva de novo. Agora eu vou dividir mais uma vez. Vou dividir o meio em dois. Então vou pegar essa medida aqui, vou pegar aqui fora mesmo dessa vez, porque para não ficar muito perto do desenho. Então faço aqui e aqui. Beleza, agora eu peguei a medida que eu preciso. Que é essa aqui. Então esse aqui vai ser meu gomo. Se eu quiser desenhar a curva, eu faço o seguinte, vou pegar essa medida aqui e vou jogar para o outro lado aqui. Então os dois semigomos e o gomo inteiro vai ficar aqui. Depois aqui eu vou jogar duas vezes. Uma, duas. Vai ficar dividido desse jeito aqui. Então, 2 semigomos nas pontas e 3 gomos inteiros no centro. Só que para mim fazer a planificação, eu vou ter que achar o esquadro aqui, ó. Eu vou usar somente essa parte de baixo aqui para mim pegar as divisões de tubulação. Então vou fazer o seguinte. Vou bem aqui no pontinho onde eu achei. E vou fazer isso aqui. Você viu que o risco ali saiu para fora da curva. E aqui, mesma coisa. Beleza, eu vou usar esse quadradinho aqui para mim fazer as divisões, para fazer a planificação. Então, cada ponta desses aqui que eu achei da divisão do tubo, eu vou fazer uma linha no esquadro, seguindo o ponto, para mim fazer a planificação. Então, aqui, depois aqui, ficou desse jeito aqui. Agora, se quiser numerar, eu posso numerar. Fica melhor para não se perder.
Vou começar da parte menor para a maior. Então a parte menor vai ser a 1. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então cada ponto vai ter uma medida específica. Agora, para fazer a planificação, eu vou ter que primeiramente pegar o perímetro de 239,3. Vou colocar nessa linha aqui que eu fiz. Então essa medida aqui é o perímetro. Eu vou fazer na folha inteira para mim fazer todos os gomos. Beleza. Agora esse perímetro eu vou dividir em 16 partes. Então vai dar 16 partes de 14,9. 14,9. Dá quase 15. Pelo menos aqui. Eu tenho que cuidar para mim não abrir o compasso nem fechar. Eu vou fazer vários riscos nessa medida aqui. Recomendo que coloque a ponta do compasso atrás do risco, não coloque na frente do risco, senão você vai cada vez aumentando mais a divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e a 16 ficou um pouquinho maior. Não tem importância. É só você tentar achar mais ou menos ali. Então vamos fazer vários riscos no esquadro aqui. E ficou, não ficou perfeito, mas tá bom. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fazer da parte menor para a parte maior. Então, aqui vai ser o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí volta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Graças a Deus deu certo. Agora, no meio gomo, eu jogo as divisões do jeito que tá ali. Pego a 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante. Então, vou pegar a 1. Então, vou pegar a 1. Daí a 2. A 3. A 4. A 5. A 6. A 7. Oito. E finalmente a 9. Agora eu tenho medida do meio gomo. Eu preciso de 2 meio gomos para formar para colocar nas pontas. Ele tá aqui, meio gomo aqui e meio gomo aqui. Os outros gomos são inteiros. Para mim pegar os gomos inteiros, basta eu fazer outro risco aqui e jogar para baixo e para cima. Mas já vou demonstrar isso.
Se você ficou se perguntando que régua que é essa que eu estou usando, que é uma régua francesa. Agora eu vou distanciar um pouco aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Para mim poder fazer um gomo de um lado e um gomo para outro, poder fazer isso só, né? Como eu comecei aqui do 1 e fui para o 9, do 9 para 1, agora eu vou começar do 9, que é a parte maior. Então 9, só que dessa vez eu vou jogar para cima e para baixo, para me formar o gomo inteiro. Achei que você já entendeu. 9, 8, 7, 6, 4, que jogar o 7 lá do outro lado. Um pouquinho menor. Daí 5, 4, 3, 2, e finalmente 1. Então agora eu tenho um meio gomo e um gomo inteiro. Agora eu continuo. Faço mais 2 gomos inteiros e mais meio gomo. Fecha a curva inteira. Não tem precisão de eu ficar fazendo isso, você já entendeu. Faz para um lado e para o outro. Começa do 7, depois começa do 1, depois começa do 7. Não é 7, é 9. Começa do 9, depois começa do 1, depois começa do 9 e vai fazendo um para um lado e outro para o outro. Eu vou recortar e vou montar essa curva para você ver como é que ela vai ficar. Como é que ela vai ficar depois de montada. E no final minha curvinha ficou desse jeito aqui. Ela não ficou bem montadinha porque eu fiz com papel e passei cola quente aqui. Mas o objetivo eu concluí. 5 gomos, dividido em 16 partes, tubo de 3 polegadas. É claro que isso aqui não é um tubo, é uma chapa. Então é isso aí. Valeu, até a próxima e cola na minha que é sucesso.